Muito bem, nossa série de mensagem, os hábitos da felicidade. Nós temos percorrido a epístola, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, e hoje nós vamos ver a segunda parte do que nós começamos a ver na semana passada, que é vencendo esta corrida. Interessante que hoje mesmo foi o Grande Prêmio do Brasil, não é verdade? Tem, pelo menos a minha geração, cresceu com os grandes prêmios, com Ayrton Senna e outros tantos aí, a gente sempre lembra com carinho, mas às vezes isso mudou tanto e a gente não acompanha mais. Mas hoje foi, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Quem já teve a oportunidade de estar lá sabe o barulho que é, a emoção que é, mas como corrida é algo interessante, e a gente tem visto nesse texto sobre a corrida do apóstolo Paulo. Então abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 3, do 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da Tua Santa Palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que habita e sela, Senhor Deus, que preenche todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Mas, Senhor, que nesse momento possa em nós trazer, Senhor, a correta interpretação e nos conduzir, nos auxiliar para aplicar esse texto em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. A gente tem visto que nesse capítulo 3 é um capítulo bem especial, onde o apóstolo Paulo tem falado do seu passado, do seu presente, e o próximo texto que está diante de nós, ele vai tratar sobre o seu futuro. Também temos visto que o apóstolo Paulo, ele trabalha várias ilustrações para comunicar. Então ele lança a mão, assim como Jesus usava das parábolas, Paulo ele lança a mão, ele joga ao lado algumas ideias para entender melhor. Ele usa muitos termos militares, A gente lembra de Efésios: revestivos da armadura de Deus. Também alguns termos arquitetônicos: vocês são a habitação de Deus, casa de Deus. Alguns termos agrícolas: aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. E nós estamos diante de uma grande ilustração atlética. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele é o grande atleta. Tanto que o verbo avançar, esse verbo que nós vemos aí no versículo 13, onde ele fala que ele
não alcançou, ele não avançou ainda. É aquele significado dos atletas chegando na linha de corrida, se esticando ali, dando o máximo para conseguir de fato a sua posição. Isso é a grande questão aqui do verbo de avançar, de alcançar. Creio que todos nós desejamos ser crentes vitoriosos, não é verdade? Crentes que cumpram os propósitos pelos quais nós fomos salvos. Mas quais são esses elementos? Esses elementos essenciais para chegar ali na frente, para chegar e completar, para de fato terminar e vencer a corrida que está proposta para mim, e ali receber a recompensa. Os atletas da Olimpíada querem receber a tão sonhada, almejada medalha de ouro, não é verdade? Cada Olimpíada é uma medalha diferente, é bonita, ela é grande. E isso vai mudar eternamente, não vai mudar para sempre, enquanto viverem aqui na terra. A disposição, o nome da pessoa vai para a lista dos ganhadores olímpicos. Mas e nós? E nós? Será que conhecemos esses elementos essenciais para de fato correr e vencer a corrida que nos está proposta diante da palavra de Deus? Então nós estamos vendo 5 elementos essenciais. Semana passada nós vimos 2 e hoje nós vamos ver os elementos restantes. O primeiro elemento que a gente viu é aquela santa insatisfação de entender que a cada dia eu posso ser melhor. E nós vimos isso, o apóstolo Paulo viu que ele achava que não tinha obtido tudo. Se a gente lê e entende que se existiu alguém que podia se orgulhar do seu progresso espiritual, esse alguém era Paulo. Então essa autoavaliação correta de não me colocar acima do que eu sou, mas também de me colocar abaixo do que eu sou, isso é muito bom. Segundo elemento que nós vimos semana passada é a minha dedicação, o meu foco. Porque ele podia pedir várias coisas, e às vezes nós estamos envolvidos em diversas coisas, mas Paulo pede e ele fala que faz apenas uma coisa. Uma coisa eu faço: foco, dedicação. A maioria dos atletas em nível profissional, eles são especialistas no seu esporte, na sua modalidade. E quando você muda de uma modalidade para outra, ele pode não ficar inútil. Mas quando ele está na modalidade dele, quando ele está fazendo aquilo que lhe foi proposto, ele tem que lutar pelos primeiros lugares. Hoje nós vamos ver o terceiro elemento, a direção. Essa última parte do versículo 13, onde fala que ele se esquece das coisas que ficaram para trás e ele avança para as coisas que estão diante dele. Era o que o apóstolo Paulo fazia. E isso me traz a ideia sobre o meu passado e o quanto ele influencia, ou quanto eu estou deixando ele mandar na minha vida hoje. Aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, muitas vezes eles são controlados pelo seu passado, queridos. O passado deles tem não só influência, mas tem controle na vida deles. Mas eu e você temos essa capacidade de olhar para o futuro, termos um futuro, termos a noção completa que
Deus preparou um futuro para nós. Já imaginou que se naquela corrida, em vez deles olharem fixamente aonde eles querem chegar, eles ficassem olhando para trás? Já aconteceu, e não foi nenhuma nem duas vezes, de algumas pessoas que foram olhar para o lado e acabaram perdendo. Foram se comparar para os que estavam ao lado para ver como ele estava, e ele perdeu tempo, perdeu energia e foi ultrapassado. Se nós usarmos aquilo que Jesus falou, que nem o próprio agricultor, quando planta, ele deve olhar para trás, muito mais nós que somos corredores, aqueles que nós temos que correr, que estamos participando de uma corrida. Interessante que eu e você fomos ensinados e nós estamos acostumados em falar em termos de passado, presente e futuro. Nosso português ainda conseguiu inventar alguns outros, pretérito imperfeito, futuro mais que perfeito. Gente, é complicado, Mas nós crescemos ouvindo entre passado, presente e futuro. Mas a grande noção nossa deveria ser que existe o futuro e o futuro flui para o presente. Ele não sai do passado e vai para o futuro. Na verdade, aquelas coisas que eram futuro hoje são presente e amanhã vão ser passado. O tempo flui da maneira exatamente oposta. Ele vai passando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aqui, claro, cabe uma explicação do que é o esquecer, que diante da palavra de Deus, nós temos que entender o que é esquecer. Na Bíblia, esquecer não significa deixar de lembrar, a menos que você tenha algum problema mais no futuro, espero que não nos próximos anos. Antigamente era conhecido como senilidade, ou outros problemas neurológicos, podem ser diversos, na verdade, que de fato a gente acaba deixando de lembrar das coisas, não é? Isso pode assumir diversos nomes, mas queridos, nenhum indivíduo maduro, ele é capaz de esquecer o que aconteceu com ele no passado. Nós de fato não esquecemos voluntariamente. Na verdade, eu e você muitas vezes queremos ter a capacidade de entrar na nossa memória e simplesmente deletar, apagar certas coisas. Mas a gente sabe que isso não é possível. Muitas vezes aquela memória que a gente queria esquecer é a memória que mais volta à nossa mente. Esquecer na Bíblia significa, queridos, não ser mais influenciado, não ser mais afetado por aquilo. Entenderam a diferença? Eu sempre conto do meu tombo de bicicleta. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu cotovelo e no meu joelho. Eu lembro do meu tombo. Eu lembro até que eu freiei com o freio da frente. Você já andou de bicicleta, sabe muito bem o que acontece, Você voa, e eu estava em alta velocidade e a bicicleta entortou todo o quadro. Vocês terem uma ideia da gravidade, eu levantei do chão, o sangue do joelho já estava na meia, quando eu levantei. Foi difícil, tivemos que fazer várias coisas, mas hoje eu consigo lembrar, eu não esqueci disso, mas não me dói mais. A cicatriz está aqui, está fechadinha,
mas isso não me dói, isso não me afeta, eu não sou mais influenciado por isso. Então, biblicamente, isso é esquecer, porque se a gente for por um outro caminho, nós teremos dificuldades com versículos como esse, Hebreus 10, 17: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus não vai lembrar mais. Deus tem essa capacidade que eu como humano não, é muito difícil. Não, Deus não vai sofrer de uma crise de memória curta. Não, está dizendo exatamente que Deus não vai mais nos acusar dos nossos pecados. Deus não vai trazer isso para a mesa e não vai mais colocar essa situação não afeta mais o meu relacionamento com Ele. Essa é a grande diferença. Isso não gera mais influência na minha atitude com Deus, porque os meus pecados já foram perdoados e esquecidos. Essa é a grande diferença, querido. Então, esquecendo-me o que ficou para trás, não indica esse grande exercício psicológico de eu tentar apagar aquilo que eu fiz. Talvez pecados, talvez erros. Mas, queridos, isso significa que nós quebramos o poder do passado sobre nós. Ou, na verdade, nós quebramos o poder do passado sobre o nosso futuro, porque ele não vai determinar mais quem nós somos. Porque é impossível mudar o passado, mas eu e você podemos mudar o que ele significa para nós hoje. Nós não conseguimos voltar no tempo, alterar as situações, mas nós conseguimos lidar com o quanto aquilo influencia e quanto eu quero ser igual ou diferente àquilo que eu fiz no passado. Isso sim nós podemos, isso sim está na nossa mão, isso cabe à nossa decisão. Imagina quantas coisas no passado de Paulo ele queria simplesmente apagar. Gente, o primeiro mártir foi sob o manto dele. Ele perseguia, prendia a igreja de Cristo. Imagina o quanto isso podia pesar no coração, quanto isso podia atrasar Paulo na sua corrida. Tudo aquele peso. Vocês viram? Vocês sabem o material que são feitas as roupas dos corredores? São os materiais mais leves, aerodinâmicos possíveis, para eles correrem o mais rápido possível. Tirar todo esse peso, tirar tudo aquilo que não serve mais, o peso do nosso passado. O passado não mudou, mas o que mudou foi como Paulo encarava o seu passado. Como Paulo teve que tirar esse peso da corrida dele. Um grande exemplo nós vimos muito bem na série de mensagens passada, quando nós falamos sobre José, não é verdade? Quando ele se encontra com seus irmãos pela segunda vez, ele revela que ele é o José, o irmão que havia sido vendido. José não guarda mágoas. Ele havia sido maltratado, ele havia sido vendido pelos seus irmãos. Mas José, ele aprendeu que ele deveria olhar para o seu passado do ponto de vista de Deus e não do seu ponto de vista. Como que Deus vê o meu passado? Por causa que ele viu do ponto de vista de Deus, ele não foi capaz de fazer nenhuma acusação para seus irmãos. Dá para imaginar? Se alguém tinha a faca e o queijo e a goiabada
sabia que Deus tinha um plano na vida dele, que Deus tinha mostrado a corrida que ele tinha que completar, e ele realizou aquilo olhando para o futuro, trazendo o Pai para morar com ele, salvando o povo escolhido de Deus da fome, gente. Nós lembrando que Jesus é descendente exatamente dessa ação de José, muitos anos depois, é claro. Mas o que eu tenho encontrado, infelizmente, eu tenho visto, são muitos cristãos que eles se encontram acorrentados nos arrependimentos do passado. Eles não conseguem sair da escravidão do seu passado. Eles ficam presos e não conseguem viver o presente, muito menos o futuro. Na verdade, em vez de eles correrem para o alvo, eles viram e estão correndo para trás. Onde já se viu? Com isso, correndo na direção errada, tropeçam, atrapalham os outros corredores, caem. Interessante que até sucessos do passado podem ser distrações. Queridos, as coisas que ficaram para trás devem ser deixadas de lado, e as que estão adiante de mim devem assumir o seu lugar. Mas nós sabemos ainda que é possível ter essa insatisfação, essa dedicação e toda essa direção e ainda perder a corrida. Nosso quarto elemento é a determinação, e nós vemos aí no versículo 14. Versículo 14 começa assim: eu prossigo. É o mesmo verbo usado no versículo 12, e ele tem esse sentido de fazer um esforço tremendo. Eu prossigo para o alvo. Os gregos usavam essa palavra para um caçador que estava perseguindo a sua presa e queria muito achar a sua presa. Um atleta profissional não se torna atleta de alto rendimento, como o pessoal fala, somente ouvindo palestras, lendo livros, torcendo, hoje em dia vendo vídeo no YouTube. Não. O atleta bem sucedido é aquele que treina e treina muito, é aquele que se mostra determinado a vencer desde o treinamento. E o apóstolo Paulo vem trazer esse mesmo zelo que nós vimos no versículo 6, porque ele era perseguidor da igreja, e agora ele coloca o mesmo esforço para fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que ele faça. Ele coloca a mesma gana, o mesmo zelo, a mesma vontade, a mesma determinação para ver a igreja avançar, para ver o maior número de pessoas conhecendo Jesus Cristo. Eu fico observando alguns cristãos que têm tanta determinação para tantas outras coisas, mas quando chega na igreja faz tanto corpo mole, são extremamente assíduos em coisas que são difíceis até, às vezes a academia, às vezes o seu futebolzinho, às vezes o seu cabeleireiro, o que for, mas quando chega na igreja é uma moleza, é um corpo mole. Então,
simplesmente a mesma determinação que é para trabalhar, para chegar no horário, no trabalho, não é verdade? Para cumprir com as exigências do trabalho, com a igreja, é uma displicência. Por que isso, gente? Não dá para entender. Nós temos dois extremos que nós devemos evitar aqui em relação à determinação. O primeiro extremo é: então eu devo fazer tudo. E o segundo extremo é: então Deus deve fazer tudo. Se você cai no primeiro extremo, é bem provável que você seja um ativista. Você sempre gosta de estar fazendo muitas atividades para Deus. O segundo, talvez, é o quietista, mas ambos estão condenados a fracassar. Ah não, deixa que Deus vai cuidar de tudo. Queridos, pode ser até um lema de efeito na sua vida, mas isso não descreve o processo da vida cristã, o processo de correr como eu devo correr. Porque se eu tenho essa satisfação, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar treinando, sabendo que quem vai me dar a força, quem vai operar em mim, quem vai me capacitar, é Deus. João 15,5 fala: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus opera em nós para que Ele possa operar por meio de nós. Então, queridos, quando a gente se dedica, quando nós de fato pedimos a orientação de Deus e nós nos dedicamos a isso, Deus vem e nos dá maturidade, Deus nos fortalece na nossa corrida. É muito interessante, porque não depende única e exclusivamente de nós, e Deus não vai fazer tudo se a gente não se colocar em movimento. Existe essa perfeita conjugação dos dois lados trabalhando. Sabe por quê? Alguns cristãos estão tão preocupados para morrer para si. Não, eu tenho que matar as minhas vontades, e ele fica empacado na sua corrida. Ele não progride, ele não avança, ele não chega no final. Outros têm plena certeza que podem vencer essa corrida sozinho, e a gente sabe que não é assim. A nossa dependência é em relação à palavra de Deus. Não nem preciso ler a palavra de Deus, eu sei o que tem que fazer. Orar? Não preciso, já sei qual é a vontade de Deus. Oração é dependência, queridos. Oração é pedir o poder do Senhor na nossa vida. Oração é de fato entender que sem Deus nós não somos nada, e os dois trabalhando juntos. Qual é o nosso alvo? Para que nós estamos correndo? O versículo 14 nos diz aí que é para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós formos alcançar o alvo, nós vamos receber essa recompensa. Mais uma vez, o apóstolo Paulo não está sugerindo que o esforço próprio vai me levar a ganhar a salvação, mas é que esse objetivo é um prêmio, é algo que Deus vai nos dar. Queridos, coloca uma coisa na cabeça: pode ser simplesmente um obrigado de Deus, isso vai ser muita coisa.
pode ser um obrigado. Imaginou ouvir um obrigado de Deus? Que coisa maravilhosa. Obrigado. Isso é suficiente. Nós não precisamos ganhar mais nada do que um obrigado de Deus. Mas Ele pode nos dar outras coisas se Ele quiser. Se essa é a recompensa, vamos ser coroados com Cristo e devolver a Ele essa coroa no final. Mas sabe qual é o mais importante? Alcançar o objetivo. Alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Correr a minha corrida, não correr a corrida do outro, não se preocupar, não se comparar, mas aquilo que Deus tem proposto para mim. Por fim, mas não menos importante, versículo 15 e 16, nós vemos que mais um fator essencial é disciplina. Não basta correr com determinação, com disposição, porque se acontecer tudo isso e desobedecer as regras, você é desclassificado. Você não participa mais. Naquela época de Paulo, os juízes gregos ali nos jogos, eles eram muito rígidos. Eles eram conhecidos por ser extremamente rígidos em relação aos regulamentos, em relação às regras. Então o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. O atleta, ele não perdia a cidadania, ele continuava sendo um cidadão grego, mas ele perdia o privilégio de competir e, competindo, de ganhar um prêmio. Ele perdia esses privilégios. Nos versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo vem lembrar que é importante a gente conhecer as regras espirituais e viver de acordo com elas, porque senão nós seremos desqualificados e aí a gente não vai receber prêmio nenhum. Então o apóstolo Paulo tem em mente o que ele trata em 1 Coríntios capítulo 9, falando que todos os que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Eles treinam para poder alcançar, eles treinam para fazer simulação daquilo que eles vão enfrentar. Então esse treinamento começa muito antes do dia da prova, porque eu posso ser desqualificado já no treinamento. Se eu não me preparo adequadamente, como que eu vou correr? Como que eu vou competir? Mas mesmo me preparando adequadamente, se eu durante a competição infringir alguma regra, eu sou desqualificado. Segundo Timóteo 2,5 ele fala: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Todo mundo sabia. Todas essas pessoas que Paulo estava escrevendo sabiam, conheciam como eram rígidas as regras dos jogos ali na Grécia. O que me chama a atenção é que não importava a opinião dos espectadores, não importava a opinião de quem estava simplesmente assistindo, não importava a opinião de quem estava competindo. A única opinião que importava era dos juízes que estavam ali para julgar. Um dia, queridos, todos nós cristãos, vamos nos encontrar diante do juiz, do nosso supremo juiz, do tribunal de Cristo.
E essa palavra, usada tanto nos Jogos Olímpicos lá, é a mesma usada aqui, a mesma palavra de tribunal, onde nós vamos encontrar com o nosso juiz. Se a gente se disciplinar, se a gente obedecer às regras, nós receberemos o prêmio. Nós vamos correr de acordo com as regras e vamos receber o prêmio que nos está proposto. 5. Os 5 elementos essenciais dessa corrida: insatisfação, dedicação, direção, determinação e, por fim, disciplina. A palavra de Deus nos traz muitos exemplos bons e exemplos ruins, de pessoas que começaram bem a corrida, que sabiam qual que era o propósito, que sabia qual que era o alvo da sua vida, mas pisaram na bola, descumpriram as regras de Deus e acabaram desqualificados. Não perderam a salvação de maneira nenhuma, mas eles perderam a recompensa, perderam a oportunidade de ganhar um prêmio diretamente de Deus. Alguns exemplos: Sansão perdeu. O rei Saul era para ser uma dinastia, só foi ele, da casa dele. Ananias e Safira tinham tudo, mas por causa de uma mentira, perderam a chance de ganhar uma recompensa. E queridos, isso pode acontecer com a gente. Então o importante não é começar bem. Começar bem é muito bom, mas mais importante para mim e para você é terminar bem. Terminar, talvez no mesmo ritmo que nós começamos, ou até no ritmo maior que nós começamos. Terminar bem, tendo os olhos fitos em Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Os olhos têm que estar lá. Imagina Jesus nos chamando lá do alto, queridos. Imagina Ele nos chamando quando Ele voltar nos céus. Vem, vamos. E aí a gente vai lembrar, e aí nós vamos nos deparar com o tribunal, com o nosso juiz, para receber a nossa recompensa. E a gente, com a consciência tranquila, aliviada, vai sentir: ufa, terminei a corrida, guardei a fé, fiz aquilo que me estava proposto. Era essa expectativa que motivava Paulo, e essa expectativa tem que motivar o meu e o seu coração hoje. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana. Será que eu me encontro acorrentado nos arrependimentos do passado? Será que eu sou esse tipo de cristão? Lembra, esquecer, de acordo com a palavra de Deus, é não ser mais influenciado, não ser mais afetado. Lembra da cicatriz? Não dói mais, não me afeta mais. Ou será que eu estou vivendo lá? Quando eu errei, quando eu pisei na bola, só que eu não consigo mudar mais, gente. Eu estou evitando esses dois extremos, que eu devo fazer tudo e que Deus deve fazer tudo? Será que de uma maneira muito equilibrada, a cada passo que eu dou, eu peço a ajuda de Deus, eu peço a força de Deus, e nós vamos juntos? Ou eu acho que eu posso fazer tudo sem Deus?
Ou eu não faço nada esperando Deus fazer tudo? Como é que é? Qual que é a nossa atitude? Próxima pergunta. Eu tenho alcançado os objetivos que Deus estabeleceu para mim? A minha corrida, eu tenho alcançado? Não é a corrida do vizinho, não é a corrida do meu irmão, da minha mãe, do meu filho, é a minha corrida, que Deus colocou de objetivo para mim, sem comparar a minha corrida. Por fim, será que eu sou disciplinado e a minha predisposição é obedecer às regras de Deus? Ou a primeira coisa que eu penso é retrucar, é ver o quanto aquilo vai me deixar para baixo, quanto aquilo vai custar para mim, quanto tempo, quanto investimento? Ou a minha disposição é obedecer, e eu me disciplino a isso, a obedecer as regras do jogo? E quem fez ela foi Deus, porque Ele é o Criador da vida, Ele é o dono. Hoje a gente pode ver então, juntando com semana passada, que a insatisfação, a dedicação, a direção, a determinação e a disciplina são essenciais para vencer a corrida, para vencermos a corrida, para corrermos do jeito que Deus quer que a gente corra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez, fala profundamente aos nossos corações. Senhor, ajude cada um dos meus irmãos aqui na corrida que o Senhor tem proposto a cada um deles, que eles possam correr, Senhor Deus, se livrando desses pesos, se livrando, Senhor Deus, de tudo aquilo que atrapalha a corrida que o Senhor está propondo para cada um deles. E Senhor, com alegria, uma vida diante do Senhor, alcançar esses objetivos e receber a recompensa. Que momento maravilhoso vai ser esse, onde o Senhor recompensará cada um de nós, e pode ser simplesmente com um obrigado, que vai estar ótimo, porque um obrigado do Senhor vale mais do que qualquer coisa vinda do mundo. Senhor, nos ajude a sermos corredores melhores, não para nós, não para que o nosso ego se inflame, mas que o Senhor seja reconhecido em cada um dos nossos passos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.